Uma bela tarde no Japão, eu estava acompanhando as meninas no portão, depois de humilhar elas em todo tipo de jogo. Então elas se despedem e vão para suas casas, e eu como sempre vou até meu pátio e ativo o sistema para começar a treinar. Então eu começo fazendo 500 flexões, e para botar mais motivação no treino, coloquei o rep do Zenitsu do Enigma. Depois de treinar pra caralho, eu fico no meu quarto jogando no meu PS5 por cerca de 1 ou 2 horas, até que eu paro e vou tomar meu banho. Depois do banho, eu me arrumo, e depois saio de casa para dar uma volta pela cidade, pois eu gostava muito de sair por aí à tarde e à noite para dar um rolê aleatório. Enquanto eu andava, eu peguei meus fones, e coloquei uma música para escutar. Enquanto eu estava no topo de um prédio, apreciando a bela vista que eu tinha em minha frente, a cidade à noite era bem iluminada, e muito linda. E então eu tive uma ideia. Por que não fazer um parkour pela cidade? Então eu pego meu celular, e coloco uma playlist de ponto para escutar, em seguida eu guardo ele no bolso, e começo a me preparar. Depois de tomar distância, eu começo a correr, e em seguida eu dou um pulo bem alto, que me faz parar em outro prédio, caindo de pé, para depois começar a correr novamente e ir pulando de prédio em prédio igual louco. Até que eu chego na ponta de cima de um prédio, e deixo meu corpo cair, para depois esticar o meu braço com o poder da Gomu-Gomu, e segurar em um edifício, para me balançar em seguida, me lançar para as alturas. Então enquanto caía, eu começava a gritar igual louco, para depois esticar novamente meu braço, e me segurar em outro edifício, e me balançar novamente, para cair em cima do teto de uma casa, e começar a fazer um parkour insano. E depois de fazer parkour em várias casas, eu estico meus 2 braços, e seguro eles em 2 prédios, e começo a pegar impulso para depois dizer Gomu Gomu no. E logo depois, eu grito Hotcat. Então eu me lanço entre os 2 prédios, que me faz voar muito alto, ao ponto de eu ver a cidade toda no ar. Enquanto eu caía, eu começava a gritar feito louco. Eu estico meu braço, para me segurar em um prédio, e balançar até o outro, caindo de pé no alto dele. Rapaz, isso foi muito louco. Digo eu ofegante e energizado. Até que de repente, eu ouço o som de uma explosão, e então eu olho para baixo, na direção de uma joalheria, vendo que ela estava sendo assaltada por bandidos. Nesse momento, eu fico sério, e uso minha Gomu-Gomu para se esticar prédios e chegar até o assalto. Os bandidos estavam enchendo sacos com joias, diamantes e etc. até que na frente da joalheria, eu caio de pé numa pose foda, para depois olhar para os bandidos que haviam notado minha presença. Ora, parece que o heróizinho chegou. Vamos dar uma lição nesse pivete. 3 dos bandidos partem para cima de mim, e no momento em que eles iriam me acertar, eu desapareço em um piscar de olhos, e então eu começo a encher os bandidos de porrada, no estilo Goku Instinto Superior, e apareço atrás deles com o braço levantado. Ele é rápido, apesar de não ser um herói. Pensa o homem que estava segurando um saco cheio de joias. Então os bandidos atrás dele vão para cima de mim, e assim como eu fiz com os outros, enchi eles de porrada, e joguei eles na frente do homem que estava segurando o saco de joias. Você é o próximo. Vamos ver então. Eu vou para cima daquele homem, mas de repente ele transforma seu braço em um braço de areia gigante, e me dá um soco que me faz voar pela rua, e colidir com um carro o quebrando. Quero uma ajudinha aí, dizia o homem aparecendo em minha frente, e tentando me dar outro soco, mas eu dou um mortal para trás, desviando do soco. Ele tem poder de areia, causar danos nele não vai ser possível, a não ser. Digo eu em meus pensamentos, me lembrando do Crocodile de One Piece, que ele possuía uma fruta Logia, e para acertar um usuário de Logia, seria necessário ter o hack do armamento. Então eu me levanto, e dou um sorriso divertido. Se prepara pra surra meu chapa. Digo eu ativando o meu hack do armamento. O homem parte pra cima, confiando totalmente no seu poder de areia, e acreditando que não seria ferido. Mas ele não esperava que eu destruiria o braço de areia dele apenas socando o ar.
O homem assustado olha para seu braço destruído e olha para mim com uma cara irritada e diz: moleque, eu voltei. Mas antes dele terminar a frase, eu apareço em sua frente em um instante, e em câmera lenta, eu digo: você se fudeu. Depois de encher ele de porrada, eu desativo meu hack, e a polícia chega logo em seguida. Depois de explicar para eles que eu derrotei os bandidos, eles prendem eles e me agradecem por ter ajudado, já que nenhum herói havia chegado no local a tempo, e provavelmente os bandidos teriam fugido. E depois dessa loucura toda, eu volto para casa na maior paz, me sentindo fodão. Chegando em casa, eu vou para o meu quarto e em seguida me deito na cama, ligando a TV, para depois colocar uma live do Alan Zoca. Ah, calma! Onde que é a porta da frente? Em seguida eu ouço meu celular tocar, e ao ver quem era Rumi que estava me ligando. Então eu atendo o celular, e digo: oi Rumi, qual é a boa? Cara, você foi incrível. Como assim? Eu vi você na TV, aquela sequência de socos foi irado. Na hora eu faço uma cara de poker, e mudo o canal para ver as notícias. E lá estava a entrevista, mostrando uma gravação de hoje, quando eu impedi um assalto. Foda, agora fiquei famoso. Você viu? Sim, nem sabia que estavam me filmando kk. Dá uma olhada nas redes sociais, tem muita gente falando bem de você. Beleza, vou desligar aqui, tchau. Tchau. Então depois da ligação, eu entro nas redes sociais, vendo que tinha gente falando de mim, e me chamando de herói. Eu simplesmente encaro isso com um sorriso no rosto, e em seguida desligo o celular, e coloco a live do Alan Zoca novamente na TV. Que dia louco! Digo eu me aconchegando na minha cama, começando a relaxar, enquanto olhava a live. No dia seguinte, eu acordo e dou um bocejo. Em seguida me levanto da cama e vou em direção ao banheiro para escovar os dentes. Depois de escovar os dentes, eu me arrumo e desço as escadas e vou tomar meu café da manhã. E logo depois de tomar café, pego minha mochila e vou para a escola. Chegando lá, eu cumprimento as meninas, e depois de uma boa conversa, o sinal toca, e todos vão para suas salas. Na sala, todos estavam conversando até que o professor entrou, e em seguida ele pediu para fazer em silêncio. Depois de todos ficarem quietos, o professor fala: pessoal, hoje temos um aluno novo. Em seguida ele olha para a porta e diz: entre e se apresente. No momento em que ele entra na sala, eu fico impressionado ao ver quem era o aluno novo. Olá, meu nome é Ioma Shigeri, tenho 16 anos e sou novo na cidade. Muito bem, pode se sentar. Então, depois dele se sentar, o professor começa a dar aula. Depois de umas aulas chatas, os alunos do colégio se encontravam no pátio conversando. E eu, como sempre, estava conversando com as meninas. Até que eu olho para um exato canto, e vejo Shigeri sentado debaixo de uma árvore sozinho. Aparentemente ele não curtia muito se socializar, e também pelo fato dele ser novo na cidade. Os amigos dele provavelmente ficaram na escola de outra cidade. Então eu dou um suspiro, me levanto, e começo a ir na direção dele. Shigeri então olha para mim e diz: o que você quer? Nada não, só vim aqui conversar com você, vi que você tava sozinho.
Shigiri então olha para mim por alguns segundos, em seguida ele volta a olhar para frente. E então eu me sento do lado de e me apresento. Meu nome é Akira Tsukio. Digo eu levantando a mão para um aperto de mãos, que Shigiri ao ver fica olhando por uns segundos, e depois ele abre um sorriso e aperta minha mão. Então eu levanto um sorriso, e fico ali conversando com ele por um bom tempo. No final das aulas, eu e ele estávamos conversando, e eu peço o número dele pra gente trocar uma ideia, e ele aceita. Então eu me despeço dele, e ele vai para casa. Em seguida, as meninas chegam e falam: "E aí, topa sair com a gente amanhã?" Eu aceito, mas só se for à noite. À tarde eu vou estar treinando. Pode ser. E então eu dou tchau para elas, e vou para casa escutando música como sempre. Chegando em casa, eu faço o almoço, e depois eu faço meus treinos diários. Depois disso, eu fico conversando com o Shigiri através de mensagens, e a gente ficou trocando mensagem em memes por um bom tempo. Quando anoitece, eu pego umas roupas e vou para o banho. Logo depois do banho, eu estava de frente ao meu espelho, pensando em uma ideia maluca como sempre para fazer, e então eu digo: "Quer saber, vou tacar o louco mesmo." Digo eu indo para meu vestiário, abrindo um guarda-roupa para depois escolher umas roupas. Depois de um tempo escolhendo, eu estava de frente a meu espelho novamente, vestindo uma roupa preta estilosa, para depois colocar uma máscara. Rapaz, isso que é um drip. Então eu vou até uma mesinha que havia em meu quarto, e olho para ela, vendo minha katana, para depois pegá-la e colocar na minha cintura. Agora sim, só bora. No topo de um prédio gigantesco, lá estava eu, olhando a cidade em busca de criminosos. Então eu avisto a polícia perseguindo um carro, e então eu dou um leve suspiro, para ficar na ponta do prédio, e em seguida relaxando o meu corpo, e deixando que ele caía. Enquanto eu caía, eu dava um grito de louco. Para depois de repente eu virar um raio, e ir na direção do carro que a polícia estava perseguindo. E devido à minha velocidade, eu alcanço o carro facilmente, e caio no teto dele, para depois olhar na janela do motorista, e dar um soco nela, quebrando o vidro, e em seguida pegar o criminoso pelo pescoço, e tirá-lo de dentro do carro, e depois dar um soco bem no meio da cara daquele criminoso, que faz ele desmaiar, e em seguida eu estico meu braço para colocá-lo na rua. Devido ao motorista não estar mais dirigindo, o carro começa a ficar desgovernado, e o criminoso que estava no banco da frente toma o volante, e começa a dirigir. E o criminoso que estava no banco de trás, transforma seu braço em uma lâmina bem grande, e perfura o teto, na tentativa de me acertar, mas eu desvio facilmente indo para o lado, e me segurando no carro para depois arrancar a porta do banco de trás, e puxar o criminoso, dando um belo soco em seu nariz que faz ele desmaiar, e jogá-lo pelas ruas. Agora só falta um. Eu então vou para a frente do carro, ficando na visão do motorista, e em seguida dando um soco no para-brisa, para depois pegar o criminoso e dar 2 socos nele o desmaiando, e logo depois puxá-lo para fora do carro e dar um salto. Caindo na rua, eu estico meus 2 braços, e seguro o carro antes dele bater em algo. Depois disso tudo, eu prendo os 3 criminosos em um poste, e com a respiração do trovão eu sumo de local virando um raio, e indo na direção de prédios. De manhã, eu havia acordado e estava tomando meu café da manhã, enquanto conversava com o Shigiri por mensagens. A conversa estava normal, até ele citar o nome de um certo alguém. Na mensagem: "Mano, você viu na TV o Black Thunder?" "Black Thunder? Quem é esse?" "Liga a TV agora." Então eu ligo a TV, e vejo o jornal falando sobre um tal Black Thunder. "Bom dia pessoal, hoje iremos falar do ocorrido de ontem à noite, o ataque do Black Thunder. Vários criminosos foram derrotados por este ser que aparentemente possui 2 individualidades, uma individualidade de criar raios negros, e a outra de esticar qualquer parte do corpo.
A polícia investiga o caso junto dos heróis. O objetivo é descobrir quem é este ser que usa sua individualidade ilegalmente. Ilegalmente é o teu cu, eu ajudei nessa merda, e tão querendo me prender agora. Se fuder. Digo em meus pensamentos. Neste momento, Shigeru me envia uma mensagem. E aí, viu o jornal? Sim, eu vi, que loucura, cara. Sim, esse cara é corajoso pra sair por aí utilizando sua individualidade sem permissão. Sou mesmo, kkk. Digo em meus pensamentos. E então, depois de uma conversa com o Shigeru, eu desligo o celular e olho para o teto pensando na vida. Rapaz, esse dia foi louco.